Começa mais um Vitalidade aqui pela TV Câmara NH. Hoje conversamos sobre câncer de próstata, câncer de mama e diabetes. Para esse importante e necessário bate-papo, recebemos o cirurgião oncológico Dr. Carlos Antonello. O médico também é professor da Unicinos e nosso grande parceiro desses 12 anos de programação. 12 anos no ar, 12 anos contando com a sua presença. Muito obrigada, doutor Antonello, por estar mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado, Tatiane. Para mim sempre é um prazer poder falar um pouco mais sobre prevenção. Nós sabemos que existem várias formas de mudança no nosso hábito de vida que pode impactar diretamente no surgimento das doenças e em vários problemas que nós podemos evitar com mudança de hábitos. Então, para mim sempre é um prazer poder falar um pouquinho sobre informação de doenças. Aproveitamos a sua presença, né? Sabemos que a sua agenda é bem concorrida, sempre com bastante cirurgia e outras atividades. E vamos fazer um combo, então. Passamos pelo Outubro Rosa, falando um pouco, então, sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce, dos exames, né, em relação ao câncer de mama. Entramos agora no Novembro Azul, que traz esses dois importantes temas para o debate, que é o câncer de próstata e também a importância de hábitos saudáveis para se evitar diabetes. Sim. O Outubro Rosa é um mês de conscientização que foi praticamente uma mudança de paradigma. Através desse mês que traz a lembrança, a importância a todas as mulheres a realizar exames preventivos quanto ao câncer de mama, mas muito mais do que isso, atentar para aquele cuidado especial que todas as mulheres devem ter quanto à sua saúde. O mês do Outubro Rosa impactou muito na redução da mortalidade do câncer de mama, porque estimula que muitas mulheres realizem exames de prevenção. Nós sabemos que o câncer de mama é um dos cânceres que mais mata mulheres. Aqui no nosso cenário do Rio Grande do Sul, Porto Alegre é uma das capitais com maior incidência. E isso se deve principalmente aos fatores de risco. Então, é muito importante as mulheres estarem cientes desses fatores de risco e adotarem medidas para que reduzam a chance de descobrir essa doença no estágio mais avançado. Porque nós sabemos, Tatiane, quando a gente faz um diagnóstico precoce, a gente descobre a doença numa fase inicial, a chance de cura é maior do que 90% a 95% dos casos. O Ministério da Saúde recomendou por muito tempo, anos atrás, o autoexame. O autoexame ele é importante, mas ele nunca deve substituir que a mulher, por ela realizar o seu autoexame, deixe de buscar atendimento médico. É fundamental toda mulher realizar atendimento médico buscando a saúde das suas mamas. Cada vez mais nós vemos uma incidência maior do câncer de mama em mulheres jovens. Então a mulher precisa ir no ginecologista de forma anual, precisa estar atenta a esses exames preventivos que são tão importantes para diagnosticar uma doença numa fase inicial e aumentar a chance de cura dessa doença. E também é muito importante, todas vocês mulheres, nós realizarmos atividade física. Eu sempre toco nessa tecla, atividade física é fundamental. É o remédio que faz com que a gente tenha uma maior expectativa de vida e com qualidade de vida. Então a gente nunca pode descuidar. Atividade física e alimentação adequada. Quanto aos exames que o senhor mencionava, entra aí então a mamografia, a eco mamária. Qual a diferença desses exames e se é necessário se fazer os dois? Então, assim, nós sabemos que a mamografia ela é um exame que tem uma maior sensibilidade para aquelas mamas que já foram mais lipossubstituídas. O que significa isso? Com o passar dos anos, a mama, que é um tecido glandular mais denso, ele vai se substituindo por tecido gorduroso. Quanto maior o coeficiente de gordura dentro da mama, mais fácil a mamografia vai identificar lesões malignas. O que acontece é que nós temos numa mulher jovem que tem a mama densa, a mamografia não vai ser um exame tão adequado. Então aí nós vamos precisar de outros métodos, como a ecografia. Ela vai adicionar informações nessa mulher que tem a mama menos lipossubstituída e mais densa.
Para aquelas mulheres que têm prótese de silicone, muitas vezes é importante realizar uma ressonância. Então, a avaliação da mama vai depender da nossa paciente, o exame mais adequado. O que a gente recomenda após os 40 anos, as mulheres procurarem um mastologista e realizar uma avaliação periódica das suas mamas. Agora, semana passada, eu recebi uma paciente de 32 anos que ela apresentava uma sensação, um desconforto na mama. E a gente realizou uma ecografia e ela identificou um nódulo sólido que confirmou a presença de um câncer. Os cânceres, geralmente, na fase inicial, eles não dão sintomas. Eles são assintomáticos. Eles só vão dar sintomas quando eles estão em processo de crescimento e já passaram de alguma determinada dimensão, que isso vai depender de paciente para paciente. Então, que essa é uma busca das pacientes que leva muita angústia. Eu estou com dor nas mamas, será que eu estou com câncer? Na maioria das vezes, a dor mamária está relacionada com aquele ciclo, aquela a alternância de ciclo hormonal, não necessariamente com a presença do tumor. Mas é muito importante para todas vocês mulheres, quando apresentarem algum desconforto na mama, vamos procurar um especialista para nós termos certeza que está tudo bem com a nossa mama e não corrermos o risco de estarmos com uma doença maligna e deixarmos essa doença progredir. Doutor, é comum que algumas mulheres apresentem nódulos, né, ou cistos, não sei se posso chamar assim, nas mamas. Sim. Nem sempre eles são malignos, mas é preciso um acompanhamento de qualquer forma? Certamente. A maioria dos nódulos que temos nas mamas são benignos, os fibroadenomas. Cisto também são alterações, na grande maioria, benignas, mas geram muito temor e muita angústia a paciente no momento que faz uma ecografia e o radiologista disse, olha, tem um cisto na mama, a paciente já fica muito preocupada. Na maioria das vezes, serão alterações benignas. Os cistos, a gente precisa fazer um acompanhamento, mas o nódulo, dependendo do aspecto, nós temos uma classificação radiológica que nos fala mais se aquele nódulo tem um aspecto mais benigno, se ele é redondo, circunscrito, delimitado, se não teve nenhum crescimento em exames pareados no tempo. Esse nódulo benigno ele pode apenas passar por um acompanhamento, mas quando nós tivermos aquele nódulo que é um nódulo estrelado, aquela lesão na mama com uma mamografia com microcalcificações, lesões suspeitas, essas lesões precisam ser investigadas. E essa paciente muitas vezes vai precisar passar por uma biópsia da mama. A mama a gente pode biopsiar através de uma agulha. Na grande maioria das vezes, essa biópsia por agulha vai trazer o diagnóstico. Em alguns momentos, nós vamos precisar colocar uma agulha dentro desse nódulo e removermos todo ele, quando ele, através dos exames de imagem, demonstra que tem uma alta suspeição por ser uma lesão maligna, mas a biópsia se mostrou benigna. Então, o tratamento da mama apresentou um crescimento, uma evolução muito satisfatória nos últimos anos. Não tem por que as mulheres não realizarem esse acompanhamento, essa investigação e esse diagnóstico precoce, que aumenta de forma significativa a chance de cura. Doutor, o senhor falou que na maioria das vezes o recomendado é se começar esses exames de mamografia, ecografia a partir dos 40 anos. Para quem tem caso na família, como o câncer também pode ser uma questão hereditária, né? A indicação é começar antes. Sim. E também em relação ao senhor ter falado de pacientes cada vez mais novas, quando o câncer ele surge em pessoas, em mulheres mais novas, ele costuma ser mais grave? Sim. Então, quando a paciente tem uma história familiar, esse acompanhamento deve começar a partir dos 35 anos. Mulheres jovens podem sim ter um câncer mais agressivo, mas não significa que o câncer não vai ter chance de cura. Nós temos aí muitas mulheres jovens com diagnóstico de câncer numa fase inicial e curadas desse câncer. A mudança de hábito, a nossa ingesta inadequada de alimentos, o sedentarismo, isso tudo fez com que, e provavelmente faz, com que mais pessoas apresentem câncer em fase mais inicial da vida. Então nós temos que ficar atentos. O câncer não vai gerar sintoma naquele momento inicial.
Por isso que nós recomendamos que toda menina começou a passar por aquela fase de a primeira menstruação, aqueles momentos iniciais da puberdade, muitas vezes, além do acompanhamento pediátrico, também vão precisar realizar um acompanhamento seriado com o ginecologista. O ginecologista, na grande maioria das vezes, nesses períodos iniciais da vida, ele vai examinar tanto a questão do útero, dos ovários e também uma atenção voltada para as mamas. Tá? Nós não podemos deixar agora de eu estou com sintomatologia na mama e vou postergando. Agora, recentemente, aqui no nosso ambulatório que a gente tem junto da Unicinos, em São Leopoldo, nós tivemos uma paciente de 30 anos que chegou com uma lesão da mama, uma lesão grande, com uma úlcera, e ela simplesmente não procurava atendimento com medo, por vergonha, por receio. Então, essas práticas que a gente tem que combater, a gente tem que levar informação para deixar segurança para a nossa paciente, para favorecer que as nossas pacientes realizem um diagnóstico precoce. E diagnóstico precoce em mama significa prevenção. Quais são os principais desafios em relação ao câncer de mama, tanto no Brasil quanto aqui no Rio Grande do Sul, que tem índices bem elevados? O maior desafio é nós tentarmos aumentar de forma significativa o número de mulheres que fazem a prevenção. Por exemplo, prevenção de câncer de colo de útero. Cada vez mais a gente tem mulheres que, quando chegam com o diagnóstico de um câncer de colo de útero, nunca tinham feito um preventivo antes, um exame de Papa Nicolau. Tem cidades aí que apresentam índices de prevenção para colo de útero em torno de 20% a 30%, um índice baixíssimo. Então, qual o recomendado, doutor, mais ou menos? O recomendável, a OMS reitera que o câncer do colo do útero pode ser erradicado. Imagina, a gente pode erradicar o câncer de colo do útero. Da mesma forma que foi erradicado a varíola, essa doença infecciosa, a gente pode erradicar o câncer de colo de útero. E precisa o que para erradicar? A gente teria que vacinar, a vacinação é fundamental, vacinar 90% das meninas após os 9 anos. Se a gente vacinar 90% das meninas e realizar exame de prevenção em 70% das mulheres, nós temos a capacidade de erradicar o câncer de colo de útero, que é o segundo câncer que mais mata mulheres. Então, é uma doença que apresenta um alto índice de prevenção. Por isso que é fundamental a prevenção. E de cada 5, a nossa estatística, de cada 5 pacientes que chegam com diagnóstico de câncer de colo de útero, 2 delas nunca fizeram um exame de prevenção, nunca fizeram um citopatológico. Quando eu passo isso para os estudantes, eles dizem, não é possível uma coisa dessas. Nós, em 2024, temos mulheres que não fazem o pré-câncer. Aí vem lá a paciente. E é oferecido pelo SUS nos postos de saúde. Oferecido gratuitamente nos postos de saúde, mas por receio, por medo, por desconhecimento, as mulheres deixam de fazer. Então, é um exame fundamental e que salva vidas. Então, não vai ser a cirurgia que vai salvar a vida. Não, esse exame vai salvar vidas, porque detectado uma lesão que é uma lesão pré-maligna, que não é o câncer, é uma pré-maligna, que a gente tem a capacidade de extirpar ela com um pequeno procedimento, aquela mulher não vai ter evolução para o câncer. Então, a gente tem que reiterar nessa tecla. Prevenção e informação. E falando agora um pouquinho sobre o câncer de próstata, nós estávamos comentando que tem uma polêmica, né, agora em relação à prevenção ao câncer de próstata. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, né, e inclusive como isso pode afetar, já que se estima que em 2024 os números de câncer, né, vão aumentar bastante, o número de câncer de próstata. Sim. Que já são quase 200 por dia, né? Então a gente vai mudar para novembro já. O câncer de próstata... Nós podemos voltar depois se ficou alguma coisa. O câncer de próstata é um câncer, após os cânceres de pele não melanoma, o câncer mais incidente em homens. Nós sabemos que o diagnóstico precoce está relacionado com uma maior chance de cura. O que acontece? Houveram trabalhos sobre próstata mostrando que talvez exames de rastreamento não reduziriam a morte do nosso paciente pelo câncer de próstata. Isso estimulou, por exemplo, o Ministério da Saúde, agora em 2024,
apoiado pelo INCA, não orienta exame de rastreamento para câncer de próstata, mas isso é uma polêmica. Exames de rastreamento seria? Rastreamento seriam o exame do PSA, que é um exame de sangue, associado ao toque retal. Então, o Ministério da Saúde, junto com o INCA, não recomenda. Mas é um termo muito polêmico. A Sociedade Americana de Urologia recomenda, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda. A gente sabe que a forma de nós curarmos é termos esse diagnóstico, quanto mais breve possível. Então, existem alguns trabalhos mostrando em outro sentido. Talvez a gente fazendo mais diagnóstico, a gente vai fazer mais pacientes passarem por tratamentos cirúrgicos que talvez eles não morreriam daquela doença e possam se prejudicar com o tratamento cirúrgico. Mas hoje nós temos tratamentos cirúrgicos de baixíssimos riscos. Eu recomendo todos os pacientes a realizar exames de prevenção. E nós sabemos que a população masculina é muito mais sensível a essa questão de buscar um atendimento médico, de realizar exame de prevenção. Há alguns anos atrás aqui a Secretaria de Saúde do Estado mostrou que menos de 50% dos homens realizavam exames de prevenção. E o mês de Novembro Azul serve também para nós tocarmos no assunto do câncer de próstata, estimularmos os homens a buscar esse atendimento, buscar o atendimento com o urologista após os 45 anos. Tá? Se o pacientes de pele negra e pacientes que têm história familiar podem iniciar isso antes, a gente sabe que o momento do diagnóstico ele vai ser importante, mas também buscarmos reiterar hábitos que são favoráveis, como procurar fazer atividade física. Como isso impacta, né, em todas as questões relacionadas a câncer? Né, impacta em todas as questões relacionadas a câncer, como também nas questões relacionadas às doenças arterioscleróticas, a doença arterial coronariana, a doença arterial cerebral, ao infarto do miocárdio, ao AVC. Isso tudo tem correlação com a atividade física. Então a gente sabe que a nossa pílula da maior expectativa de vida é o exercício físico. A gente precisa realizar atividade física e também combater hábitos deletérios, como o tabagismo. Tabagismo reduz a expectativa de vida, aumenta o índice de muitas doenças pulmonares, doenças arteriais, câncer. Então a gente tem que combater o tabagismo, combater o consumo do álcool. O álcool, a gente tem praticamente certeza que uns 15, 20 anos o álcool vai ser tão combatido como é o cigarro hoje. O cigarro era uma prática de status na década de 70 e 80. Hoje é vergonhoso a gente estar fumando em público. E o álcool da mesma forma. Hoje o álcool, as propagandas da mídia, da televisão, é aquela praia, aquele momento de descontração, lazer agradável com álcool. E a gente sabe que o álcool não tem nada de agradável. Além do prazer que possa ocasionar para a pessoa que bebe naquele momento, ele está diretamente relacionado com 7 tipos de câncer e com muitas doenças. O câncer de mama está diretamente relacionado ao consumo do álcool. Então, a gente tem que evitar esses hábitos deletérios. Álcool, tabagismo, e se a gente for escolher um alimento que a gente tem que evitar, é embutido e processado. Então, essas são as únicas 3 páginas, as 3 recomendações. Aí o paciente diz, doutor, não pode mais nada. Não, a gente pode fazer praticamente tudo. A gente só tem que evitar o tabagismo, o álcool e também esses alimentos. Doutor, como a saúde mental, os hormônios tipo o cortisol, né, eles impactam na saúde tanto feminina e masculina e como é que eu posso dizer, não na produção do câncer, mas no desenvolvimento do câncer? A gente sabe, existem cânceres que estão diretamente relacionados com a questão hormonal. Um desequilíbrio de estrógeno e progesterona. Aqui a gente tem o câncer de mama, está relacionado em muitos casos, aqueles hormônios dependentes relacionados com a questão hormonal. O câncer de endométrio, aquele câncer de corpo do útero, também relacionado com a questão hormonal. E o que faz que ocorra o desequilíbrio hormonal? A obesidade. Então, a obesidade também é uma doença
relacionada ao surgimento de muitos cânceres. E aqui a gente fala o câncer de mama, o câncer de endométrio. Hoje, nos Estados Unidos, aproximadamente 900 mil mulheres apresentam câncer de endométrio. Imagina, quase 1 milhão de mulheres com câncer de endométrio. E também é a nossa tendência aqui, aumentar muito o câncer de endométrio. E esse câncer está relacionado com essa questão que tu salientaste, o desequilíbrio hormonal, excesso de estrogênio sem o controle da progesterona. Então, a gente precisa cuidar os alimentos. Aí vem tudo lá, do meu hábito, como eu me alimento, como eu pratico a minha atividade física, como eu tenho a minha composição corporal. Então, a obesidade também é um fator de risco na formação de muitos cânceres. Nós também ficamos de conversar um pouco mais sobre a questão do diabetes. O senhor falou dos processados, né, embutidos, né, e o açúcar. Qual o impacto do açúcar, então, no nosso organismo? Bom, nós sabemos que o açúcar ele é vital para a nossa vida, mas o excesso de açúcar é isso que faz mal. A gente tem que cuidar o controle da nossa alimentação, a gente não pode se exceder. A gente já faz uma refeição, o que as nutris tanto recomendam, as nutricionistas. A gente já faz um almoço e depois a gente vai e come aquele abuso da sobremesa. Então, o excesso de açúcar, o excesso de carboidratos também faz mal. A gente não tem na questão da oncologia que o açúcar, porque esse é um receio muito grande. Quando a paciente tem câncer, aí a filha já comenta, doutor, eu já cortei todos os açúcares. Não, o açúcar como causador do câncer ou como um fator de pior desfecho no câncer, esse é um tema ainda controverso, a gente não tem essa confirmação certa, mas a gente sabe que pacientes com diabetes, se ele for ingerir mais açúcar, ele vai ter uma doença que pode ser plenamente controlada através de medicações e atividade física. A gente sabe que para controlar o diabetes é um tripé, é alimento, é atividade física e é medicação, o hipoglicemiante, ou a insulina, se o endócrino acreditar que seja necessário. Então, o diabetes é uma doença muito prevalente e que a gente também tem que favorecer o diagnóstico precoce. Por isso que o homem precisa ir mais no médico, porque não vai ser apenas só a questão do diagnóstico do câncer de próstata, mas sim avaliar a questão da pressão arterial, avaliar a glicemia de jejum para ver se ele não está com diabetes e não está nem sabendo que tem a doença. Porque muitas pessoas têm diabetes e não sabem que tem. E só vão descobrir que apresentam a doença no momento que apresentarem uma complicação, ou um ferimento que não cicatriza, ou um infarto do miocárdio, ou um AVC, então, ou uma insuficiência renal, ou a questão da cegueira, a gente tem a retinopatia diabética. Então, é uma doença que, quando controlada, a pessoa pode levar ela muito bem, sem ter complicações, mas se a gente não descobrir que tem ela, ou não fizer o tratamento adequado, ela vai ocasionar muitos danos. Então, é fundamental. E o tratamento também parte da atividade física. Então, o recomendado para os 3 é uma mudança, né? Investir nessa qualidade de vida que é esse tripé, né? A alimentação. Muitos entrevistados que passam aqui pelo programa, eles também falam da importância do sono, né? Ter um sono equilibrado, ter hábitos de vida saudáveis, então, relacionados a outras coisas que favoreçam a saúde mental também. Sim. A gente sabe que quando a gente faz uma atividade física, até o sono da gente melhora. Então, o mundo de hoje é um mundo agitado, a gente tem muitos medos, muitos receios, muitas angústias de ter uma doença, de sofrer algum agravo com esse trânsito agitado, com a violência urbana, com uma série de motivos aí. Então, isso nos gera estresse. A gente está angustiado com questão, às vezes, de trabalho, do dia a dia. Isso tudo reduz a nossa qualidade de vida. Então, estresse, angústia, sono inapropriado, isso vai fazer com que a pessoa vai apresentar talvez aquele desequilíbrio, aquela falta de uma homeostase. E esse desequilíbrio vai ocasionar o surgimento de doenças. As doenças não necessariamente precisam ser essas doenças orgânicas crônicas como o câncer, mas
transtornos psiquiátricos, transtornos de ansiedade, depressão, uma série de doenças. Então a gente tem que saber dosar trabalho, atividade física, e o nosso sono é fundamental. Cada vez mais a gente vê pessoas que após as 11 horas da noite começam com o telefone. Isso ativa o nosso cérebro e faz com que a gente tenha dificuldade de iniciar o nosso sono. Cada vez mais as pessoas falam, ai doutor, eu preciso de um remedinho para dormir. Isso não é natural. E tudo que não é natural pode ter um risco. Então a gente tem que buscar adquirir hábitos mais saudáveis. Eles incluem alimentação, atividade física, o nosso sono, a nossa ingestão de água. Tem pessoas que tomam refrigerante. Refrigerante não é bom. A gente precisa de água. Então, são detalhes que, se a gente consegue colocar no nosso dia a dia, a gente vai ter uma vida melhor. A gente vai conseguir render mais. A gente vai conseguir aproveitar mais a nossa vida. Tá? E também as pessoas precisam parar de se lamentar. O que as pessoas se lamentam. E agora eu recebi uma lição de vida de um paciente meu lá de Presidente Lucena, que é um paciente agricultor, e eu falava, o senhor perdeu muito com a enchente. E ele me dizia, doutor, teve uma parte que eu perdi, mas teve outra que deu muito certo. E uma coisa que a gente tem que aprender na vida é valorizar aquilo que a gente tem. Então eu estou muito feliz com a parte que deu certo. A gente precisa, Tatiane, valorizar as coisas boas que a gente tem na vida e deixar de reclamar por aquilo que a gente não tem ou que deu errado. Doutor, voltando então para o Novembro Azul, como o cidadão vai perceber que tem alguma coisa de errado com o seu corpo, né, se os exames não forem mais o caminho, né? Sim. Então, assim, todo homem, após os 45 anos, deve procurar atendimento regular com um urologista. Na maioria das vezes, o câncer não vai ocasionar sintomas. Mas, quando ele começa a surgir sintomas, os sintomas são aqueles relacionados com a questão urinária. Dificuldade para começar a urinar, levantar várias vezes à noite para urinar, perceber que o jato da urina já está fraco, que após o término da micção ele fica com aquele gotejamento. Então, todas essas questões urinárias são indicativos que ele pode estar começando com algum problema de saúde. Na grande maioria das vezes, a principal doença é uma doença benigna chamada hiperplasia prostática benigna, mas que o paciente vai precisar fazer um tratamento. Porque se ele não trata a próstata que está doente e está dando sintomas, ele pode ter até uma obstrução total da urina, tendo que fazer um procedimento cirúrgico de urgência, que é uma coisa muito dolorida e muito séria. Então, quando, após os 45 anos, vamos procurar um atendimento regular com o urologista. É muito importante. E quando apresentarmos sintomas urinários, como esses que eu falei há pouco, a gente também precisa procurar o atendimento médico. Além de buscar esse atendimento médico, a gente também tem que buscar mudar os nossos hábitos. A gente precisa mudar os nossos hábitos. A ingestão de churrasco em excesso, de carne vermelha, a gente saber equilibrar essa questão da alimentação. As pessoas não podem se exceder tanto com alimentos que são saborosos, mas que o excesso faz mal. Então isso tudo conta no final das contas. Tá? Então, o diagnóstico precoce é muito importante. Muitos pacientes vão ter indicação formal de realizar esses exames. Um exame do PSA, um toque. O que está em controverso é a questão do rastreamento populacional. Solicitar ao ESMO todos os exames para todos os homens. E está bem controverso. Por quê? Porque a gente sabe que pode hiperdiagnosticar doenças que vão ser mais indolentes, mas ao mesmo tempo vai deixar de fazer diagnósticos precoces, que a gente sabe que o diagnóstico precoce é uma das principais formas de nós termos um maior índice de chance de cura. E os desafios para o câncer de próstata, doutor, que a gente tem pela frente? O que a gente tem? A gente tem um importante aliado no combate do câncer de próstata, que é a cirurgia robótica. Que o senhor tem uma especialização, né? Sim.
A nossa equipe realiza a cirurgia robótica. A cirurgia robótica mudou o paradigma da cirurgia de próstata. Hoje é o padrão ouro para a cirurgia de próstata. Por quê? Porque o cirurgião tem uma visão 15 vezes mais. A precisão cirúrgica se torna 10 vezes mais. A minha visão, no momento que eu estou no console, que é aquele aparelho que o cirurgião entra para realizar o procedimento, ela é tridimensional. Eu consigo ver atrás das estruturas, diferente da minha visão por vídeo, que é bidimensional, ou da minha visão num campo aberto, que ela é bem reduzida. Então, a cirurgia de próstata, através do método robótico, ganhou muito benefício. E quais são esses benefícios? Menor chance do paciente ficar com aquela perda de urina, o paciente ficar incontinente, porque muitos pacientes faziam cirurgia aberta e tinham que usar fralda, porque eles ficavam perdendo urina. Então, a cirurgia de próstata robótica diminuiu isso. E outra, a questão da dificuldade sexual, a lesão nervosa levando a algum dano sexual para o paciente. A cirurgia robótica também diminuiu bastante. Então, hoje, para a cirurgia de próstata, a cirurgia robótica é praticamente o padrão ouro. Nós temos várias medicações novas sendo utilizadas. Então, a medicina progride a passos largos, mas a gente tem que fazer o nosso dever de casa também. Realizar a prevenção, realizar os hábitos saudáveis e favorecer, em primeiro lugar, tentando evitar o surgimento dessa doença pela prática dos bons hábitos e também diagnosticar ela de forma mais precoce. O senhor é bem engajado em diversas ações, né? Até juntamente com a Liga Feminina de Combate ao Câncer, que agora teremos uma nova presidente, que será uma médica pela primeira vez, a Daniela Lessa, que também é nossa parceira aqui no Vitalidade, já veio diversas vezes falar sobre câncer. Mas gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre todas essas ações que é envolvido, né? E que movimentam a cidade. Então, claro, eu sou um voluntário da Liga, sou um admirador da Liga. A Liga exerce um trabalho belíssimo, ajuda mais de 500 pacientes que, em dificuldade econômica, ainda apresentam uma doença como o câncer, que traz muito desgaste. Então, a Liga traz muitos benefícios a esses pacientes e a essas famílias. Sou muito feliz em colaborar com a Liga me faz muito bem, eu como voluntário. A gente está muito feliz agora com a chegada da doutora Daniela Lessa, uma oncologista renomada aqui na cidade, que vai poder também acrescentar muito em expertise, em conhecimento para a Liga. Então, a Liga faz um trabalho belíssimo, a Liga está buscando com que a oncologia retorne para a nossa cidade, que a gente precisa. A gente vê aí muitos pacientes passando muitas dificuldades por esse tratamento ter sido deslocado. Então, eu sou um voluntário da Liga. E nós também temos uma ONG chamada Juntos pela Vida, né? Que nós realizamos mutirões para aqueles pacientes que aguardam na fila do SUS. Esse ano, o que a gente fez de mutirão? Na cidade de São Leopoldo, nós realizamos os exames mamários de 400 mulheres, de todas as mulheres do município de São Leopoldo e também São Sebastião do Caí. A nossa ONG pagou esses exames. Também nós realizamos no Caí atendimento para urologia e também em Campo Bom, junto à Liga Feminina de Combate ao Câncer de Campo Bom, nós realizamos atendimentos de dermatologia em Campo Bom. Foram as nossas atividades desse ano. Nós realizamos cerca de entre 800 a 1.000 atendimentos ano em diversas especialidades. Aquelas especialidades que a Secretaria de Saúde tem mais dificuldade de conseguir profissionais, a nossa ONG, eu vou atrás dos médicos, nós contratamos aqueles médicos e de forma gratuita para o município, os médicos realizam aqueles mutirões, atendem os pacientes e nós realizamos depois um relatório informando esses pacientes apresentam doenças graves, precisam de tratamentos mais precoces, esses podem receber alta, esses aqui precisam fazer o acompanhamento com o especialista. Então esse é um trabalho voluntário, Juntos pela Vida. Se você ficou interessado aí de participar de uma entidade que realiza trabalho social na cidade, Juntos pela Vida também é mais uma, que aqui a gente tem várias. E diversas ações, né, que tem shows, apresentações no Teatro Fevale regularmente, né, que é também para angariar fundos para essas ações. Nós temos o nosso show anual no Teatro Fevale, esse ano com 1.640 ingressos, mais ou menos,
E também nós temos um baile de casais, que será agora final do mês de novembro. Vamos ver se tu vai. Dia 30 de novembro, aqui no Flamenguinho do Primavera. Doutor, estamos nos encaminhando então para o final do nosso programa de hoje. Muitos assuntos, câncer, falamos sobre câncer de mama, acabamos falando também sobre a importância da prevenção para o câncer de colo de útero, câncer de próstata, né, as indicações então do Ministério da Saúde, os seus apontamentos. Falamos um pouquinho sobre diabetes, sobre alimentação, qualidade de vida. Para encerrar, né, que mensagem o senhor deixaria para quem está nos assistindo pela TV Campo? Bom, a principal mensagem é a gente não pode apresentar temor de falar sobre câncer. A gente tem que desmistificar essa doença. Essa é uma doença extremamente frequente. E quanto maior a expectativa de vida daquele nosso familiar, quando ele passar dos 70, 80 anos, ele vai apresentar maior chance de apresentar um câncer. E a gente tem que estar preparado para isso. Em primeiro lugar, saber que essa doença tem tratamento, muitas vezes esse tratamento com chance de cura, e se o nosso paciente não apresentar cura, ele vai se tornar um paciente crônico com aquela doença. Ele pode durar muitos anos, não necessariamente morrer do câncer, mas a ter que realizar um tratamento vitalício para aquela doença. Então a gente não pode ter temor de falar sobre câncer. O câncer pode ser prevenido de várias formas, a gente tem vários hábitos que a gente pode adotar e evitar o surgimento da doença, e também a gente saber que essa doença, se a pessoa apresentar o câncer, não significa morte, porque a gente tem muitos tratamentos que podem ser realizados para tratar a doença, ou a doença ser uma doença crônica que a pessoa vai acabar muitas vezes falecendo de outros problemas. Então, essa é a minha despedida aqui do programa de hoje, é falando sobre a gente reiterar a questão da informação com o tratamento do câncer. Até porque agora em dezembro, mês que vem, também tem um alerta sobre outro tipo de câncer, né, doutor? Que é o dezembro laranja, e traz para discussão toda a temática, né, do câncer de pele, a chegada do verão, né? Sim, que é o câncer mais frequente. Isso. O câncer de pele. E é um câncer que as chances de cura são altíssimas também. Então, vai a dica. E nós estamos numa cidade onde as pessoas têm maior fator de risco pela questão da cor da pele, olhos claros, pele clara, cabelos claros, e também a questão de exposição solar. Então, é um novo mês aí da prevenção. Usando protetor solar. Muito protetor solar e ficar pele, longe do sol. Dos horários de risco. Nem sei se existe mais um horário de risco, mas o recomendado é evitar, né, ali depois das 10 até as 3 da tarde. Isso, 10 às 16 horas a gente ficar o mínimo possível no sol. Doutor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa Vitalidade. Muito obrigado. Chegamos ao fim, então, do Vitalidade de hoje. Nossa conversa foi sobre câncer de próstata, câncer de mama e diabetes. Participou do programa o cirurgião oncológico Dr. Carlos Antonello, médico também é professor aqui da cidade vizinha da Unicinos. O Vitalidade será reprisado pelo canal 16 da Claro e também pelo YouTube desta emissora legislativa. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana.